Ah, que vontade que eu tô de fazer o programa hoje. Nossa, uma Como assim, cara? felicidade, A gente uma não faz esse programa felicidade. desde quinta para sexta ali na madruga, É, velho. É muito tempo longe, cara. sim, As pessoas estão pedindo, invadiram as minhas redes sociais, pediram pra gente voltar, cara. sim, eu tô numa felicidade, nossa, principalmente depois do jogo lá na Bahia. Pô, tem É, tanta coisa pra gente falar. O final de semana do Grêmio foi terrível, né? Aliás, o presidente Alberto Guerra, ele voltou hoje pela madrugada. Quando ele chegou no prédio dele, os vizinhos começaram a fechar, a bater as portas, né? Ele foi sábado para Belo Horizonte, ele tinha uma vantagem de 4-1 do Sub-17, cara, que perdeu. loucura isso, cara. Eu não Levou sei a 4 do história disso Bahia. aí. O que que aconteceu nesse jogo do Sub-17? Tu sabe que ontem alguém mandou um recado pra mim na live dizendo o seguinte: e o Real Madrid que perdeu no Sub-17. Eu pensei que ele estava falando do Inter que perdeu aí pro Esportivo no final de semana. Não, E aí a Monique me disse: não, ele tá falando do Sub-17. Eu pensei: não, o Sub-17 do Grêmio é campeão. E aí ela me pra, contou, cara, como é que isso pra, aconteceu? pra te ter uma ideia, o Atlético Mineiro tá na bronca porque a chuva de prata foi com papéis azuis e brancos. A CBF já imaginava que o Grêmio seria campeão. E aí tu imagina na casa do Atlético Mineiro com as cores do Cruzeiro. Meu Então Deus. tá dando um bafafá danado lá. Mas, ô Baldasso, tem algumas coisas no Grêmio que. O Grêmio tá num fim de festa, tá? Sabe quando tu organiza uma festa e ao invés. A gente fez muito isso na vida, né? Pô, tu ia lá, tu ia pro mercado comprar bebida, até pra ser mais barata a festa. Tu não tinha como contratar alguém pra produzir essa festa. E aí no final da festa, eu disse: aqui, ó, sobrou uns refrigerantes. Não, deixa pro pessoal aí do buffet que trabalha. Galera, vocês querem aí? Não, pode pegar. Sobrou uns docinhos aqui, eu também já pega essa parte do bolo. Sabe? Fim de festa. É. O Grêmio tá assim. Então, por exemplo, o Grêmio tem um coordenador da base chamado Círio Quadros, que é um cara que. Eu conheço o Círio. O Círio chegou a ser meu colega de colégio. O Círio é um cara que foi técnico de futebol, trabalhou no Caxias, trabalhou em alguns clubes no interior aí do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas ele nunca teve como um formador de base. Mas alguém colocou ele lá. O técnico do Grêmio, que atende pelo nome de Ruimar, eu até teria um apelido, eu não usaria o nome de Ruim para ser técnico de futebol, mas ele estava no sub-20. Olha só a programação. Ele era técnico do sub-20. Ele era auxiliar, tá? Do Fabiano Daitz. O Grêmio quase foi rebaixado no sub-20. Aí demitiram o Fabiano Daitz. E aí, como né, a gente sabe lá que os caras também ganham pouco, sabe? E isso acho que é algo que o Grêmio, a dupla Grenal, de maneira geral, tem que abrir o olho. Tu perde bons profissionais. O técnico do Atlético Mineiro, campeão, era aqui do Grêmio também. Então, aí vai acontecendo as coisas, aí demitem o técnico da sub-20. Aí o auxiliar fica lá sem função, os caras, não, vamos botar ele na sub-17. Foi assim. E ele, no jogo contra o Palmeiras, ele já tinha tirado os 3 melhores jogadores dele. Ele tem uma prática, no segundo tempo ele começa a tirar os jogadores bons do time. E o jogo contra o Palmeiras já passou pelo talento dos meninos. E a gente sabe que time de guri, o Baldassi sub-15, sub-17, eles oscilam muito. E aí ele vai para um jogo contra o Atlético Mineiro que ele resolveu, cara, vamos deixar o Atlético jogar. E o Atlético começou. E bola aérea, e tem um 9 do Atlético lá, o Cauã Soares, que parece o Hulk. É gigantão, assim, o cara parece que é maior do que. Tem mais idade do que realmente tem. E aí foi indo, tá? E bola aérea. Tomou um gol, não conseguiu jogar. Tomou 2 gols, não conseguiu jogar. Último lance do jogo, ele tomou o terceiro gol. Só que teve 4 bolas na trave. O Grêmio não jogou. O Grêmio não viu a cor Pô, da bola. cara. Ele tira o João Borne no intervalo, sendo que o João Borne tinha até então 21 jogos, 15 gols e 6 assistências. Ou seja, ele tinha em 21 jogos 21 participações diretas de gol. A cada jogo, ele tinha uma participação de gol, ou fazendo ou dando assistência. Ele tirou o João Borne. Ele botou um centroavante, o Harlem, o guri entrou mancando o Baldaço. Ele tava com lesão muscular. Cara, é criminoso o que foi feito. E esse menino é escalado para cobrar um pênalti. E aí, Meu quando ele Deus. vai cobrar o pênalti, ele bate o pênalti no meio do gol e já sai mancando. Esse foi o nível do Grêmio. Mérito total, sem dúvida nenhuma, do Atlético Mineiro, mas tu imagina, aí o último pênalti desperdiçado ainda pelo Mac, a bola bateu na trave, aí a rede social vai lá e dá-lhe pau, porque o Mac não joga tudo isso, porque o João Borne não joga tudo isso, porque são pipoqueiros, porque isso, porque aquilo. Cara, eu fiquei assim, ó, com dó dos meninos, entendeu? Porque eu acho que é uma geração de ouro, eu acho que não é essa perda de título, por mais surreal que ela possa ter sido, que vai definir que eles não tenham qualidade. Eu acho que teve um orientador, um técnico que resolveu assistir o Atlético jogar.
Que loucura, cara. É improvável. Como foi improvável 4-0 também, né, Bajô? O que que ficou pra ti daquilo que aconteceu ontem, cara? Porque Cara, eu vi o jogo hum, e é uma coisa tão louca. Me lembrou muito o Inter e Palmeiras. Aquele 4-0 que o Inter tomou no primeiro tempo, só que teve uma diferença no jogo, que no segundo foi mais expressivo do que o Bahia e Grêmio no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Palmeiras jogou de jogar. O Bahia não deixou de jogar. O Bahia não. continuou jogando. O Bahia teve supremacia o jogo todo, cara. O O jogo jogo todo todo. não teve nenhum indício, assim, ou nenhum suspiro de recuperação do Nada. Grêmio na partida, mas foi assim, ó, foi abatido do primeiro ao último minuto. E não O era o que a gente Baldaço, vinha vendo do Grêmio, cara. o Grêmio levou mais de 50 chutes no gol. E ele deu dois. Um que foi no gol, no segundo tempo, e um que passou no lado do gol. Sem perigo, mas foi um chute na direção do gol. Dois chutes. O Bahia, a gente sabe que o Bahia joga em alta velocidade. Eu tenho trauma lá da Fonte Nova. O Grêmio é sempre atropelado lá. Eu lembro que nos anos 90, anos 2000, era o problema da dupla Granal jogar no Serra Dourada. Lembra que Isso. os antigos narradores diziam: não, porque aqui o campo é maior? O campo nunca foi maior. Eram as mesmas medidas da FIFA. Mas eles criaram isso, que o campo era maior, que a grama era mais alta e que o campo era pesado. Nunca se ganhava lá. E o Grêmio com o Bahia, e até depois a gente vai entrar no Inter, eu te digo, hein? Se o Inter jogar o que jogou e o Bahia jogar o que jogou, o Bahia goleia o Inter lá também. Mas não tenha Claro que eu dúvida sei nenhuma. que não é tão simples assim, mas se mantiverem isso. O Grêmio foi engolido pelo Bahia. Baldasso, com 3 minutos, o Bahia faz 1-0. Com 9 minutos, o Bahia faz Uhum, 2-0, acabou o jogo. uhum. Aí o que que tu pensa? O Ademir, que a gente falava no pré-jogo, eu dizia, o Ademir é driblador, tem velocidade, ele vai jogar em cima do Kahneman. O que que aconteceu? Ele jogou em cima do Kahneman. E isso que é um Bahia sem o Everton Ribeiro, né? Que está se recuperando aí de uma doença muito grave. É um Bahia de alta intensidade, de força, de transição veloz. E aí o Bahia amassou o Grêmio. Aí vai pro intervalo, o Mano vai mudar. Não. O Mano achou que poderia continuar assim. E o Bahia seguiu o naipe. O lance do último gol, quando já tá 3-0, é Aham. o Kahneman que fez um jogo lamentável. Que o Mano tinha a obrigação de tirar o Kahneman. Primeiro porque protegeria o Kahneman, não deixaria ele tão exposto. Segundo porque o Wagner Leonardo mereceria a oportunidade de jogar. Eu tenho um negócio que eu tô batendo na tecla que eu já tô virando chato. O Cuejar de novo se arrastando. O Cuejar não tem Pois é, condição cara. Mas ele nenhuma. não tinha Condição estabelecido a nenhuma. recuperação. O que que Não. aconteceu? Vou te dar um aqui, ó. Ele jogou o Granal. Depois do Granal, o Botafogo, ele ficou fora. Vitória, ele ficou fora. Santos ficou fora. Bragantino ficou fora. Aí veio a parada da FIFA. 4 jogos fora, os 10 ou 12 dias da parada FIFA. Quando voltou contra o São Paulo, ele ainda não tinha condição para ser titular. E ontem ele foi titular porque o Mano Se pediu pro arrastando. Dodge. O Mano pediu pro Dodge tomar o terceiro cartão amarelo e o Arthur tava machucado. Barbeiragem no Mano. O Mano rifou o jogo, Baldasso. Ele focou. Se eu tiver que limpar, eu vou correr o risco de limpar contra o Juventude ou contra o Bahia. Vou limpar contra o Bahia. Tomou um totó. Foi 4 e se não fosse o Grando teria sido 7-8. Foi Pois uma é, festa. mas vem cá, eu tô vendo muito gremista dizendo o seguinte: o Grêmio sem o Arthur é um time comum. Há possibilidade, Bagé, de estabelecer um conceito sobre a qualidade do Grêmio jogando toda a responsabilidade em cima do Arthur ou o buraco é mais embaixo? Não, eu digo assim, ó, realmente sem o Arthur, o Grêmio é um time comum. Realmente, qualquer equipe do futebol brasileiro que tenha o Arthur e que perca o Arthur vai sentir diferença. Bom, eu vou te dar um exemplo, tá? Do um mais absurdo, assim. O Flamengo sentiria a ausência do Arthur. Sabe por quê? O Flamengo sentiu a ausência do Gerson. O Arthur Uhum, funciona no Grêmio como se o Gerson no Flamengo. Só que uhum. como o Flamengo tem muito mais outros jogadores de qualidade, o Flamengo conseguiu equilibrar isso. E com um técnico que tem um sistema de jogo. Eu acho que ela tem a ver, a perda do Arthur, mas a justificativa do Mano não pode ser essa. E ele justificou assim. Ah, pô, mas vocês têm. Olha só, nós perdemos o Arthur e a gente viu que agora é uma realidade. Sem o Arthur, o nosso time volta a ter as dificuldades que a gente esperou que não tivesse mais. Ou seja, volta a brigar pela zona do rebaixamento. Eu acho que ele tem razão, mas ele não pode usar isso como justificativa. Ele é o treinador justamente para buscar. Eu não queria ganhar do Bahia, eu não ia exigir que ganhasse do Bahia. Agora, não toma 4, né? Não. Se tu toma 2 com 9 minutos, o que tu faz? Tu monta uma estratégia para pelo menos estancar a sangria, tu vai fechar a torneira. O Mano não conseguiu fazer isso. E o Grêmio continuou. Se tivesse jogando até agora, o Grêmio estaria tomando gol ainda. Tu sabe, Bagé, que durante muito tempo eu me policiei com aquela coisa assim. Se o Inter ganha um jogo, eu posso até achar que o Inter jogou mal, mas eu não vou criticar porque o Inter ganhou o jogo e as pessoas vão ficar bravas comigo se eu criticar. Eu perdi isso completamente. O Internacional fez uma partida horrorosa contra o Sport. Horrorosa, assustadora, eu diria.
ganhou o jogo por 2-0 porque teve efetividade e porque tem duas circunstâncias da partida que favoreceram a isso. A primeira delas, no começo do jogo, quando o Sport erroneamente achou que a melhor maneira de enfrentar o Inter era colocar duas linhas defensivas e não passar do meio-campo. Tomou um gol. Quando passou do meio-campo, depois do gol tomado, nos 25 últimos minutos do primeiro tempo e nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, o Sport botou o Inter na roda. O pior time do Campeonato Brasileiro botou o Inter na roda. E aí, no final, o Sport morreu fisicamente. Eu nem sabia que eles tinham essa defasagem. E aí, o Inter de novo pressionou e fez o gol. Assim, se o centroavante do Sport não fosse tão ruim, aquele O grandalhão, que eu nem Derek. lembro o nome dele, Derek. se não fosse tão ruim, o Sport teria feito 3 gols. No mínimo 3 gols. Então, assim, velho, não tem ninguém jogando pior que o Inter no Brasil, Bagé. É. Não tem ninguém jogando pior que o Inter no Brasil. Eu entrei boa parte do jogo de ontem contra um time que está rebaixado 10 rodadas antes de terminar o campeonato. Eu tomei uma roda deles. Então, a minha exigência, Bagé, eu disse isso ontem também. A minha exigência em relação ao clube, ela é gigante. E eu uso todas as minhas forças para que jamais o torcedor do Internacional baixe a régua da cobrança ao clube. O ano já é uma merda, o Inter vai completar 15 anos sem ganhar nada, e todo ano que o Inter não ganhar um campeonato nacional ou internacional, eu vou dizer que o ano foi uma merda. Essa régua eu nunca vou baixar. Isso é o clube, mas ao time eu baixei a régua. Eu baixei a régua, porque eu só quero não cair. Eu só quero não cair. Então, assim, ó, que maravilha que venceu o Sport por 2-0. Eu só quero não cair. Não há nada mais que esse time do Internacional possa fazer a não ser não cair. Faltam 6 pontos pela última projeção aí. Eu não sei se o Inter conquista 6 pontos. Ah, mas faltam É. 10 jogos, Baldas. Eu não tenho convicção disso, Paixão. Mas tu sabe que tem um conjunto de coisas, né? Sem dúvida nenhuma. É evidente que se tu tiver que jogar mal, pelo menos que tu ganhe, né? Porque é mais fácil tu tentar ajustar tendo o resultado. Só que, sabe o que mais chama atenção? É se tu pegar esse recorte desde a chegada do Ramon Dias e do Emiliano, e ontem eu senti, eu não sei se tu tem a mesma percepção, principalmente o Emiliano, porque ele é o cara de mais atitude, né? Ele é o cara que ele tá sempre, tipo, pode perguntar que eu vou responder. Ele tá sempre muito ligado, né? O Ramon Dias ali já fica ali com aquele sorriso dele e tal, mas o Emiliano ele tá sempre, tipo, prestando atenção no que estão perguntando para ele. E eu senti ele muito mais tenso do que o normal, sabe? E obviamente que eles estão entendendo que eles estão encontrando uma dificuldade talvez superior ao que eles imaginassem. Porque o Alan Patrick não tá jogando nada, tá? E ontem, claro que ele não jogou. Mas o Alan Patrick, pro jogo de ontem, ele faz falta. Porque tem um determinado momento, por mais que possa ser até engraçado, que eu vou dizer, tu tem que segurar a bola para pelo menos tirar ela do controle do esporte. O esporte ganhou muito espaço. E o que mais me chamou a atenção foi a facilidade na bola aérea. E isso se imputava como uma dificuldade do Roger. Não! Tá sendo a dificuldade dos zagueiros. O Cleiton Sampaio, olha, o Cleiton Sampaio, eu vou te dizer, se tu botar ele... Olha, eu vou te dar um exemplo, tá? O Flamenguinho do Campo da Tuca, que é um dos times de várzea que eu torço, ele no Master, um dos zagueiros é o Aloísio, aquele mesmo que jogou no Inter, no Porto e no Barcelona. Ele não tira o lugar do Aloísio. O Aloísio tem, sei lá, 60 anos. É surreal. E o Vitão tá falhando demais na bola aérea. O Bagé, teve um lance, porque, vamos lá, a bola aérea do Inter é uma porcaria, o Inter vaza, cruzou a bola na área do Inter, alguém vai cabecear do adversário, mas teve um lance que eu fiquei assim, sabe quando tu perde a argumentação, assim. Um jogador do esporte, não é que ele cruzou a bola na área, ele deu um gancho. Ele estava fora da área, ele deu um gancho, sabe quando tu põe o pé embaixo da bola e faz assim? Ele fez isso para a área, ou seja, a bola subiu e desceu, um chuveirinho mesmo. Ninguém ataca a E bola. o, e o cara do esporte cabeceou no meio e perdeu o gol. Um chuveirinho, cara, um ganchinho pra dentro da área e o cara do esporte. Esse tipo de lance, velho, não tem nenhuma possibilidade de tu deixar o atacante cabecear. Então, cara, defensivamente o Inter porque o Inter é assim, Bagé. Qual é a definição que eu acho importante a gente ter? O Inter é um time ruim. E quando tu diz time ruim, as pessoas pensam, tem jogadores ruins. Até tem. Mas o Internacional não tem jogadores piores do que do Sport, do que do Vitória, do que do Juventude, do que do Santos. O Inter não tem jogadores piores. O Inter teria a condição de fazer uma campanha bem melhor. Quando eu digo time ruim, quando eu digo que o Inter é um time ruim, eu pego os principais quesitos que eu analiso para ver se há ali no campo um bom time de futebol.
O Internacional, taticamente, não tem nenhum diferencial de organização, até porque os caras estão chegando. O Internacional, tecnicamente, são golfinhos, que daqui a pouco sobe, faz uma gracinha e desaparecem de novo, inclusive os melhores do time, como o Alan Patrick. O Internacional, fisicamente, também não faz a diferença, até poucos dias a gente dizia que tinha deficiências importantes. E o Internacional, animicamente, é bunda mole. O Internacional não tem poder de reação, não tem nada. Então eu pego os principais critérios para analisar futebol que eu tenho e o Internacional é falho em todos eles. É um time ruim. Repito, não tem ninguém jogando futebol pior que o Inter no futebol brasileiro. Eu só quero. Então a minha régua de análise do Inter é a seguinte, velho, ponto. Ponto. Pontinho aqui, pontinho ali. Vamos terminar essa porcaria deste ano sem cair para a Série B e vamos ajoelhar rezando para o ano que vem, que sabe-se lá o que pode acontecer. Sabe que ontem tem, pelo menos, tem um cabeceio que o Derek esse sobe e, cara, é porque ele errou a goleira. Porque se ele acerta a goleira, não tem o que fazer, e aí talvez mudasse todo o estilo do jogo, porque até então o jogo estava empatado, estava 0-0. E é mais. Porque tu imagina se faz um gol o Sport, aí nós já estamos falando, inclusive, da questão anímica. E essa acho que é um ponto de preocupação pro torcedor do Inter. Eu não acho que o Inter vai cair, sinceramente. Eu acho que a dupla Grenal não corre risco. Acho que eles podem tomar um susto, só que tu sabe que nesse ponto, por mais que o Grêmio tenha tomado esse sacode, eu vejo o Grêmio com uma chance. Porque a gente sabe que o Grêmio com o Arthur, o Grêmio rende mais. Eu acho que a tabela do Inter ela é mais complicada, inclusive, nesses próximos jogos. Ela é mais arriscada para as pretensões do Inter. E tu não tem muito o que agregar, porque eu acho que o Alan Patrick é um jogador importante, tá? Mas ele não vem jogando. Por exemplo, quando eu perco o Arthur, eu sei que o Arthur volta e ele tá jogando muita bola. Eu vou ter um William que talvez jogue 4 ou 5 partidas finais. Eu acho que o Inter não tem muito o que agregar, sabe? O Inter vai ter que se reinventar com aquilo que o Ramon Dias e o Emiliano já têm. Eu acho que vai partir muito disso. É o grande risco. É o grande risco. Não, tu vê que ainda tá algo que eu acho que... eu achei que com a saída do Roger fosse acalmar. Ânimo. O ambiente está pesado. Ontem teve o episódio do D'Alessandro Brabo, tem o torcedor que chegou lá e é um direito do torcedor de chegar antes também e botar pressão. É um ambiente tenso, sabe? O Inter tá fazendo promoção de ingresso e ontem tinha, sei lá, 11 mil torcedores. É o torcedor dizendo, cara, até chegou a 20 porque doaram chegou ingresso. A 20? Tá, porque eu vi uma hora que tinha 11, tá, mas beleza. Sim. De qualquer maneira, a gente sabe que 20 mil torcedores, com todas as promoções do Beira-Rio, é nada. Mas é normal porque o torcedor chega a um ponto que ele cansa, cara. Sabe? Chega a um ponto que ele abandona. E esse é um perigo, quando o torcedor abandonar. Porque enquanto o torcedor tá pressionando, ele tá protestando, ele tá na tua volta. Ele tá te cobrando, mas ele tá ali, ó, tô aqui pra te assistir, hein? Hoje é melhor tu tem que melhorar aí, ô Baldassi, porque eu tô aqui te ouvindo. Agora, quando ele te abandona... Tu tenta imaginar, o exercício da empatia. Eu não vou exatamente te pedir para tu te colocar na cabeça de um colorado, porque tu não vai conseguir. Nem conseguiria. Mas assim, o Inter termina o Campeonato Gaúcho, ganha o Campeonato Gaúcho com alguma facilidade, talvez muito mais pelo que estava o Grêmio no momento do que propriamente pelo Inter, mas ganha. A imprensa do Brasil inteiro fala que o Inter é um dos bons times para brigar por título do campeonato. Quando o árbitro apita o final do jogo no Beira-Rio, entre Inter e Grêmio, o Inter acabou. Ali acabou o Inter de 2025, velho. Tu falou há pouco do Alan Patrick. Vamos combinar uma coisa aqui. O Alan Patrick sobrevive pelos pênaltis que ele cobra. O Alan Patrick não joga nada há 7 meses, Bagé. O Internacional não joga nada há 7 meses. O Internacional, animicamente, é um time morto há 7 meses. O Inter não encontra solução para nada. Então, assim, eu tento imaginar a cabeça de um torcedor do Inter neste momento, a frustração que passa na cabeça de um torcedor do Internacional, porque nós já gritamos, nós já berramos, nós já pedimos a saída do treinador, nós já pedimos mudança no time, nós já xingamos a mãe do Badanha, e não adianta, cara. Esse time é flácido, esse time é morno, esse time não consegue sair do lugar, não há nada que se faça que esse time dê uma resposta, velho. Isso é aterrorizante, Bagé. Mas sabe que a gente tem um ponto que, infelizmente, a gangorra tá no mesmo lugar pra dupla Grenal, tá? Que é gestão. São os caras que mandam no futebol. Por exemplo, lá no Grêmio, agora se instituiu lá que tinham 3 veículos lá e 4 microfones. Tinham 2 microfones da RBS, Rádio Gaúcha e TV, a RBS TV. Tinha o microfone da Rádio Imortal e o microfone da Minha Jornada. E eles chegaram lá e disseram, ó, uma pergunta pra cada um.
O Mano respondeu 4 perguntas. Não pode. Claro, porque Aconteceu perdeu. isso no Inter esses dias também. Não Aí pode, que, não é pode. aí que eu quero chegar. Mas perdeu, né? Como é que agora, no jogo que ganhou de São Paulo, foram 42 minutos de entrevista do Mano Menezes? Claro que tinham mais profissionais, mas o Mano não se importou em falar bastante, falar longo e lembrar que foi técnico da seleção brasileira porque ele ganhou. Onde é que eu quero chegar? Existe um conceito hoje da dupla de que o problema é a imprensa. E esse episódio do D'Alessandro, porque assim, eu ouvi muito, porque, claro, como eu sou gremista e vou criticar o D'Alessandro, muita gente vai lá na minha rede social, quem é tu? Te preocupa com o teu time, não sei o que, não sei o que. Outra, o D'Alessandro tá certo. Não, cara. O D'Alessandro não foi, eu imagino que o D'Alessandro não tenha sido contratado para brigar com a imprensa. E eu lembrei hoje, Baldasso, na época do Cudê, o Cudê fazia isso contigo. O Roger começou a fazer também. Que ele volta e meia e diz, porque vocês da imprensa, porque vocês da imprensa. Agora já não é o Emiliano e o Ramon Dias, mas é, por exemplo, o D'Alessandro. Cara, não é o papel do D'Alessandro brigar com ninguém da imprensa. Eu acho que o D'Alessandro tem todo o direito, sim, O D'Alessandro de saiu da ficar entrevista, irritado, sabe? Eu saiu acho que da ele tem. entrevista do Ele saiu treinador, escoltado. escoltado, empurrado pelo Nossa. Cristiano Silva, porque ele queria voltar para brigar, partir para cima do repórter. Pelo amor de Deus, onde é que nós. E outra, o repórter fez uma pergunta absolutamente pertinente, o Absolutamente Alexandre Ernest. normal. Ele perguntou Normal. sobre a pataquada que o Inter fez na chegada no estádio, que sempre para o ônibus e os jogadores descem na frente do alambrado ali da torcida para ganhar a energia da torcida. E justamente no jogo em que imploraram a presença da torcida, o ônibus entrou no brete e nem olharam para a cara dos torcedores que ficaram indignados, xingaram todo mundo lá. E essa pergunta tinha que ter sido feita e foi Tinha que ser feita. feita. E o D'Alessandro ficou bravo. O D'Alessandro saiu empurrado da sala de imprensa, olhando para trás, ele queria partir para cima do repórter. Mas onde é que nós estamos, cara? E tu sabe que tem. E eu tô citando esse exemplo, por quê? Porque os clubes, a dupla Granal trabalha muito mal isso. Eu vejo a forma que o Flamengo, que até o Corinthians trabalha. Cara, o que os influenciadores identificados do Corinthians fazem, o que Bah! eles dizem sobre a direção, mas não estão nem aí, cara. E tá tudo certo, os caras sabem que faz parte. O Flamengo põe os principais. Eu não tô dizendo que os caras façam isso com a gente, não é isso. Não precisa fazer isso com a gente. Mas eles põem os caras no voo fretado do clube. Porque eles querem que os caras entendam que eles estão sim ali também para fazer isso. E eles entenderam algo que o Grêmio e o Inter não entenderam. Porque, Baldasso, quando tu faz. Poxa, tu é um cara consolidado. Tá? Porque foi tu que inventou essa parada de fazer essa questão identificada, em que muitas vezes a gente vira quase um personagem, mas nós temos os nossos limites, porque a gente pratica ainda o bom e velho jornalismo. Então, quando tu vai lá, e aí, por exemplo, eu fiz o dobro da audiência da RBS no último jogo, tu faz muito mais do que isso. Cara, gostem ou não a dupla Grenal, tem muitos gremistas na minha e muitos colorados na tua que acompanham as informações do clube, do coração, por essas duas jornadas. E o cara pode daqui a pouco não gostar de mim, discordar de ti. Tu soma todas as outras, todas as outras, não tem, Bagé, pelo amor de Deus, tu não pode fechar o olho pra isso, sabe? O clube não pode fechar o olho, ele tem que entender que talvez ele não goste do teu trabalho ou do meu, mas que tu canaliza uma quantidade muito grande de torcedores do Inter que querem saber as coisas do Inter e a opinião do Inter do que tu fala e do Grêmio do que eu falo. Eu quero ser até usado pelo clube. Eu até quero ser usado pelo clube. Eu quero que me esse liguem, olha, nós queremos processo. comunicar o torcedor. Eu quero, mas não acontece. Processo. Não acontece. Mas é que tá. Eles tratam todo mundo como se fossem, por exemplo, inimigos. E não é esse o processo. Eu não tô pedindo aqui nenhum tipo de facilidade, mas é que eles precisam entender. Vamos supor, a gente até falou nessa segunda-feira, porque agora nós já estamos na terça, né? No debate raiz. O D'Alessandro, lembra do episódio quando ele estava lá no Cruzeiro e ele deu uma entrevista confirmando que o Inter devia para ele? Aquilo virou notícia e o Inter tinha que pagar, sem dúvida alguma, tá? Não tô dizendo que ele não tinha direito, mas ele recebeu graças à imprensa. E ali foi legal falar com a imprensa. Ou seja, a imprensa é ruim quando não serve para ele. E ele tem que entender que ele é um dirigente remunerado. Isso é feio, ele não pode ter esse tipo de atitude. Isso tu vai depender, às vezes, do cara que tá abnegado lá. Se o Bisol perdesse as estribeiras, a gente ia criticar, mas tá bom, não é o do cara, né? Mas isso fala muito. Isso agora, fala muito cara que é sobre ídolo competência de clube também, tá? Essa falta de identificação do clube, do que deve, da forma que deve conduzir as questões junto à comunicação, à imprensa,
vai no balaio da incompetência. O Guerra faz a mesma coisa. O Guerra xingou a mãe do Diogo Rossi. Eu te Ah, pergunto quando que o Fábio Koff e o Fernando Carvalho fizeram isso na vida? Ou tu acha que eles não jamais. tomavam pau? Jamais. Fernando Carvalho tomava. A gente lembra só das coisas boas, dos títulos que ganhou. Fernando Carvalho tomava pau e numa época que a imprensa era muito mais forte e incisiva do que hoje. O Fábio Koff também. O Fábio Koff também. O episódio aquele do Fábio Koff, do jogador do cofre, que ele disse que viria e não veio, mas tomou-lhe pau da imprensa um tempão. Nunca vi nenhum dos dois fazer alguma coisa nesse sentido. Eles sempre foram. Tem uma fase do Fernando Carvalho que, para mim, diz tudo. Ele sempre disse: não tem pergunta ruim. Fernando Carvalho diz isso. Não tem pergunta ruim. Agora eu escolho quem responder. Não tem pergunta ruim. Pode Claro. perguntar o que tu quiser. Não, e sabe que faz parte. Eu lembro de uma declaração numa entrevista certa vez do seu Rubens Minelli, né? Que foi bicampeão brasileiro no Inter 7576, vai pro São Paulo 77 e ganha o tricampeonato. E aí pediram para ele refazer uma determinada frase que tinha impactado na imprensa, que é a famosa frase quando ele diz assim, né? Tá, mas e a imprensa não lhe incomoda? Imagina, naquela época que nem tinha metade do que tem aqui. E ele disse assim: não me incomoda, porque isso aí tá no preço. Eu sei que faz parte do que eu ganho, é por isso que eu ganho bem, porque eu sei que eles vão me incomodar. Isso que é uma época que o cara ia lá, tomava uma cerveja com alguém. Hoje, cara, é pelo contrário. Eu, por exemplo, eu tô sendo processado por um jogador do Grêmio, porque eu ousei brincar numa crítica num jogo que ele foi mal. E o cara tá me processando, ele quer dando moral. Tu chamou ele de abobado. Cara, De abobado. eu tento imaginar o juiz recebendo isso. A justiça brasileira recebendo o processo do Rodrigo Eli contra o Bagé. Motivo do processo, ele me chamou de abobado. Não, mas Cara, é, não, isso mas aqui é é uma que. vergonha, cara. Mas ele vai Eu, pesar porque eu não fiquei nisso, né? Eu também dei a entender que ele tinha cimento nos quadris, né? Então, só, sei lá, né? Vai saber. onde é que Mas não nós tem, estamos? mas não tem Onde é problema. que É um nós... direito do cara a acusar e eu, de qualquer forma, vou ter direito de me defender, né? É para isso que serve advogado e tal. Mas o que eu te digo é que a forma do que o Inter, já que a gente está tratando dessa questão do Alessandro, o Grêmio, por exemplo, ele não fala. Inclusive, quando ganhou de São Paulo, de surpresa, ganhou, aí foi falar o vice-presidente, o Rossato, que é um cara que, cara, é um cara amável, eu gosto demais dele, mas as minhas críticas a ele não é no CPF, é no cargo que tá exercendo. Foi o cara que trouxe o Arthur, que acreditou em poder trazer o Arthur e tudo mais. Aí lá pela Santa ele disse assim: inclusive a gente não fala muito, né? Porque é uma prática nossa. Porque o presidente Alberto Guerra, antes de ser presidente, ele fez um passeio pela Europa. E ele conversou com algumas pessoas do futebol. Eu acho legal fazer isso, né? Pô, já que eu vou estar passeando em férias, pô, vou ser presidente, vou ver como é que funciona. E alguém disse para ele que, na Europa os caras não falam toda hora. Pô, mas a cultura europeia do dia a dia do futebol é Pelo amor diferente de Deus. daqui. Tu Pô, acha que tem uma, tipo, uma rádio, que nem a Rádio Grenal, que fala 24 horas por dia da dupla Grenal? Tu acha que tem isso lá na Europa? A relação da gente com o futebol não, aqui é completamente diferente. Lá eles jogam uma completamente vez a cada diferente. semana. Porra. Completamente diferente. Até porque lá tu tem uma linhagem de ter mais TVs, né? Na época, alguns tabloides, que agora já foi pro digital. Aqui sempre foi a insanidade das rádios, né? Rádio o tempo inteiro, e daqui a pouco web rádio, e daqui a pouco canal de YouTube. Ah, outra E coisa, cada dia tu quer fazer como a acontece Europa? mais. Quer fazer como a Europa? Tá bom, vou fazer como a Europa. Me tira do puleiro, que eu faço jornada lá no Beira-Rio, por exemplo. É para fazer como a Europa, vamos fazer como a Europa. Me tira do puleiro, me bota numa cabine, me dá condições como dão para a imprensa lá na Europa também. Cara, tu sabe que essa situação, principalmente ali do Beira-Rio, claro, a gente sabe que na verdade foi feito um processo de temporário e que ficou eternizado, né? Convenhamos, né? Porque os caras não vão mover, porque a Arena quando faz, o Baldassi, a Arena tem 17 cabines em cada lado. Então a gente já tá falando de 34 cabines. E fora de brincadeira, tá? Eu não sei se tu chegou em algum jogo na cabine lá da Arena. A cabine da Arena, ela comporta hoje, sem exagero nenhum, pelo menos 3 cabines do Beira-Rio. Se tu pegar 3 O... emissoras do Beira-Rio, tu põe dentro de uma cabine Quando da eu Arena. faço, quando tem Grenal na arena, eles me dão cabine com ar-condicionado e banheiro na arena. Tudo, Eu tenho cabine tudo, na arena e não tenho no Beira-Rio. E tudo outra, mas liberado. não tem espaço no Beira-Rio, por causa... Tá bem, tudo isso é verdade.
Cara, a direção do Inter ocupa 3, 4 cabines com um cara dentro de uma cabine. Cada poderia dar cabine. Mas enfim, cara, também não. Põe os caras que estão na cabine ali dentro do skybox, de um Pelo amor camarote, de Deus, de uma tribuna, de qualquer outro espaço. É que, Pô, na é o verdade, Inter, né? é uma Provocação. prática Ó, antiga, né? É uma é. prática antiga. E, por favor, não me entenda mal. Eu não tô... Que que houve? Beleza, ele conseguiu. Eu acho que era pra ser o gongo. Essa, Ah, era cara, pra ser o gongo. ele tem 2 botões. Ele tem 2 botões para apertar lá. Um é da abertura e o outro é do encerramento. Ele conseguiu. Parabéns, Gui. Eu acho que Tamo ele... no tóxico. Tamo no Eu acho que tóxico. ele... Voltamos, no caso, né? Voltamos. É. Porque o Gui é um ex-punk, né? Ele traiu a cultura Ex-punk. punk. Ele anda de Ex-punk. Nike hoje. Cheirava Imagina. cola, né? O Gui cheirava Isso- cola antigamente. E não era sapateiro, né? Nunca trabalhou Não, como não era, sapateiro. não era. É isso aí. Bom, acabou, Tchau. né? Não sei se ele acertou o gongo também. Tchau.